Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre as presidenciais. Em dois vídeos anteriores, critiquei tanto o Marcelo Rebelo de Sousa como o Gouveia e Melo. Mas como sou uma pessoa que acredita que não basta dizer o que fazem errado, é preciso também dizer como se faz bem, venho então dizer o que eu gostava de ver num candidato presidencial, o que eu gostava de ter num desses candidatos que se candidatam a Presidente da República. E é o seguinte: em primeiro lugar, o candidato presidencial tem de saber cumprir a Constituição da República Portuguesa. A Constituição tem sido violada várias vezes, desde o tempo de Sócrates e até por Marcelo Rebelo de Sousa. Sócrates violou a Constituição ao aprovar medidas preventivas para o Sudoeste Alentejano e Algarvio, onde retirou direitos adquiridos a urbanizações que tinham sido aprovadas 30, 40 anos antes, e onde pessoas compraram os lotes para fazer a sua casa e que viram os vizinhos do lado ter feito a casa, mas durante o governo de Sócrates, os que tentaram construir a casa foram impedidos por essas medidas preventivas completamente ilegais, a meu ver, do governo de José Sócrates. Já Marcelo Rebelo de Sousa permitiu que António Costa violasse a Constituição ao não fazer cumprir a separação de poderes. Pois quando o governo de António Costa comprou as televisões com muitas dezenas de milhões, ele violou a separação de poderes. E a separação de poderes, eu relembro, separa a justiça, o governo e os mídia. São os três pilares fundamentais para a República Portuguesa. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a violar a Constituição, permitindo também que Luís Montenegro fizesse o mesmo erro e a mesma compra aos mídia. Portanto, um presidente, para mim, tem de, em primeiro lugar, saber como fazer cumprir a Constituição e não permitir que esses abusos constitucionais aconteçam sob qualquer governo, qualquer seja a sua cor, seja ele de esquerda, seja ele de direita. É para cumprir, é mesmo para cumprir. Há muita coisa neste país que foi feita e que viola a Constituição, pois se não ouvimos o Tribunal Constitucional apontar essas coisas, esses erros, é por uma razão muito simples. Nem todos os casos são levados ao Tribunal Constitucional. E muitas vezes passam-se leis anticonstitucionais devido a presidentes, não sei se mal informados, se mal intencionados, que permitem que apareçam leis que violam a Constituição. Já aconteceram vários casos no passado, estes dois exemplos que referi. Depois, um presidente tem de ser também o garante dos valores da República. A Constituição plasma lá os nossos valores, entre eles o hino, a nossa língua e o povo português. Esses três aspectos deviam ser o pão e o vinho a que um presidente deve estar sujeito todos os dias. O respeito pelos portugueses, o respeito pela língua portuguesa e o respeito pela bandeira nacional. Um presidente português tem de saber exatamente o que é ser português e saber quais são os símbolos nacionais e respeitar e amar os símbolos nacionais. Tem de ter a convicção profunda de respeito perante esses símbolos e perante o povo português. Ele tem de saber que ele é o presidente dos portugueses e é para os portugueses, sobretudo esses, que ele deve supervisionar o governo. O governo não pode abusar dos portugueses e é função do presidente garantir que o governo não abusa dos portugueses. Portugueses, a bandeira, a nossa língua, são aspectos fundamentais que um presidente deve ter em conta 24 horas por dia. Depois, um presidente também deve ser uma personagem com medida. Um presidente não pode governar e nem deve estar a imiscuir-se todos os dias em todos os assuntos. Não deve ser um presidente que fala por dar cá aquela palha, como aconteceu nos últimos 10 anos, onde tínhamos um presidente a comentar tudo e a aparecer em todo lado, inclusive ao lado de bandidos. Coisa inconcebível, a meu ver também. Fiquei espantado, para não dizer outra coisa, nos vários episódios que aconteceram durante estes 10 anos com Marcelo Rebelo de Sousa. Nunca tinha visto nenhum presidente, nem aqueles que eu não gostava, fazer tais atitudes. Um presidente tem de saber com quem está, onde está, saber com quem deve falar
e saber quando deve falar. Não pode falar por tudo e por nada. Os assuntos que merecem a atenção do Presidente devem ser escolhidos a dedo e as intervenções do Presidente durante o ano devem ser limitadas. Deve ser um Presidente que, quando vai ao estrangeiro representar Portugal, fala em português e quem quiser que traduza. Um Presidente não pode ir a um país estrangeiro e subjugar-se e rebaixar-se ao ponto de falar uma língua estrangeira. Esse é outro do aspecto do Presidente que eu gostava de ver nos candidatos presidenciais. Um orgulho pela nossa língua, orgulho pela bandeira e, como dizia o José Mourinho, orgulhosamente português. Isso é, a meu ver, as características que deve ter um Presidente da República. E, enfim, vamos lá ver se aparece, se alguns dos candidatos se demonstra ter essas qualidades. Porque até agora ainda não estou convencido. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a hora que estiverem a ouvir. Fiquem bem.